Olá, tudo certo? Essa é a nossa parte 4 do tutorial do Blender. E agora a gente começa a trazer o nosso modelo à vida. A gente viu a parte da modelagem, a gente viu o material, a textura, mas não adianta nada a gente fazer um modelo super detalhado, um material e uma textura super realistas, se a gente não conseguir enxergar isso na renderização final. E para enxergar, quando a gente está falando de 3D, funciona bem parecido com o mundo real, a gente precisa de luz. Né? Então o 3D ele é meio que uma simulação de luz. É assim que a gente poderia, um jeito de descrever um renderizador 3D, ele vai simular os raios de luz que batem no objeto e atingem a câmera. Então a gente precisa fazer com que o nosso objeto ele seja iluminado de maneira efetiva e de maneira que sirva para realçar as características dele e não acabar escondendo as características que o nosso objeto possui. Ok? Então a gente vai dar uma olhada em como que a gente consegue trabalhar com as luzes e como que a gente consegue deixar o ambiente em torno do objeto, por assim dizer, mais próximo do que se espera no mundo real. Então, começando, vamos dar uma olhada nas luzes, já de cara. Tá? Então a gente tem aqui nossa cena original. Vamos tirar esse cubo daqui e vamos colocar o macaco. Que o macaco ele tem mais detalhe, fica mais fácil de trabalhar. Vamos mudar ele para Smooth Shading. Tá? Isso pode ser feito com o botão direito também. Então, o botão direito no objeto a gente tem o Shade Smooth. E colocar o modificador subdividindo a superfície para o nível 2. Ok? A gente tem um macaquinho bonitinho. Deixa eu ligar os atalhos aqui. Beleza. Bom, então a gente vai ter na nossa cena principal, cena original, a gente tem agora o macaco. Normal seria o cubo, a gente trocou pelo macaco. A nossa câmera, que a gente vai dar uma olhada, mas já vai dar uma olhada de como que funciona. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe a câmera quando a gente for falar sobre renderização, mas a gente vai usar ela pela primeira vez hoje. E a gente tem aqui essa bolinha que é uma luz. Tá? Essa é uma luz de ponto, uma point light. E as luzes elas podem ser configuradas pelo mesmo painelzinho aqui do lado. Então aqui tem um ícone que é uma lampadinha verde. Tá? E nessa lampadinha verde a gente tem as opções das luzes. Para visualizar essa diferença, vamos mudar o nosso viewport para o modo renderizado, que é a última bolinha lá, tá? Ou então apertando Z aqui em cima, render, que a gente consegue ter uma ideia melhor de o que está acontecendo. Então eu vou trazer essa luz um pouco mais para baixo, com o G, deixar mais perto do objeto para ficar mais fácil de ter uma noção. Ok, então, no momento esse aqui é o único foco de luz que a gente tem na cena. Então toda a luz está vindo daqui. E a gente tem o cinza de fundo, que é a cor ambiente, a luz ambiente, por assim dizer. A gente vai já dar uma olhada também na luz ambiente. Tá, mas então vamos focar primeiro nas configurações da luz. Aqui do lado, então lá no lampadinha verde, a gente tem aqui a abinha Light e está aceso aqui o Point, quer dizer que a gente está com Point Light, que é uma luz de ponto. E essas são as configurações que a gente tem. Então, são coisas bem básicas. Cor vai ser, obviamente, a cor da luz. Né? Então, a gente pode deixar ela vermelha, pode deixar roxa, a cor da luz em si. No nosso caso, no geral, a gente vai quase sempre trabalhar com branco, porque a gente está focando em mockup, vai ser mais luz de estúdio, muitas vezes. No máximo, a gente pode levar para um pouco para o amarelo, para o laranja, para tentar simular um pôr do sol, às vezes. Mas, no geral, a gente vai trabalhar com branco. Aqui a gente tem a força da luz. Então, por padrão, ela está em 1000. Se a gente levar para 100, ela fica mais fraca. Se a gente levar para 10.000, ela vai ficar mais forte. Tá? Simples assim. E aqui a gente tem o especular, que é a configuração se essa luz ela coloca ou não coloca, ela gera ou não gera reflexos especulares, que são esses brilhozinhos que aparecem na borda do objeto. Então, se a gente jogar o especular para 0, esses brilhos eles vão sumir. Tá? Se a gente jogar para 1, eles vão ficar mais claros. Normalmente a gente vai deixar isso no 1. Tem algumas situações nas quais a gente pode querer desligar isso, mas normalmente a gente não precisa se preocupar com isso.
E aqui a gente tem o raio, que é basicamente o tamanho da lâmpada, por assim dizer. Se a gente aumentar esse raio, as nossas sombras elas ficam bem mais... Acho que eu aumentei demais aqui. Elas vão ficar bem mais suaves. Tá? Porque se a nossa luz ela é maior, então ela vai colocar sombras mais suaves, não vai ser sombras tão definidas. Se for bem pequeno o tamanho dessa luz, as nossas sombras vão ficar muito mais definidas e mais secas. Então, tem isso. Normalmente para point light esse valor padrão já é suficiente, então não precisa se preocupar tanto com isso, mas se quiser um efeito diferente. A gente tem aqui do lado a sunlight, que é a luz de sol. E ela faz isso, ela simula um sol. Então se a gente alterar para sun, já dá para ver que ficou bem diferente a cena. O sol normalmente a gente pode deixar a força bem menor. Tá? Então dá para diminuir para 20 aqui, ó, já faz uma diferença, acho que até 10. Não precisa ser tão forte quanto a outra. E o sol ele vai funcionar como um sol mesmo. Então nessa direção que ele está, ele não importa o posicionamento. Então a gente tem aqui ó, a luzinha, ela mudou, pode ver que o símbolozinho de point, que era um círculo, mudou para um solzinho. E se a gente mover, não faz diferença nenhuma na nossa imagem. Porque é como se fosse um sol, ele vai afetar todas as áreas da nossa cena da mesma maneira. A única coisa que vai mudar o, o jeito que o Sol funciona, que ele afeta a cena, é a rotação. E a gente pode usar isso, pode ajustar isso pela bolinha amarela aqui. A gente pode usar a ferramenta de rotação, tá? Então a gente pode selecionar o Sol e rotacionar ele. Reparem lá que o objeto está mudando a iluminação conforme eu rodo. E a gente também pode usar essa bolinha para tentar apontar para algum lado específico. Tá? Normalmente com uma cena mais vazia assim, é mais jogo usar a rotação que a gente consegue ter mais controle. Okay? Então a gente consegue fazer assim, por exemplo. Deixar o Sol apontando para cá para criar esse ângulo. Isso vai ser aplicado em tudo que tem na cena. Então o Sol ele é uma luz extremamente simples. A gente não vai usar muito ela, porque dificilmente a gente vai querer que tudo seja afetado do mesmo jeito. Mas é útil para quando a gente está fazendo material, por exemplo, ou algo do tipo. Ou até mesmo questão de modelagem, a gente quer ver como que fica com uma luz mais certinha. E a gente pode usar o sol porque é um jeito fácil, não precisa ficar se preocupando muito com força, com distância, coisa do tipo. Ele vai funcionar tranquilo para isso. Então a gente vai usar mais para teste, tá? É claro que se estiver fazendo uma cena arquitetônica, ele faz muito mais sentido, mas não é o nosso caso. Então a gente não vai usar tanto. Aqui a gente tem também a opção do ângulo aqui do lado, tá? Mas no geral, as opções da lâmpada, independente de qual for ela, elas vão ser sempre as mesmas. Tem algumas variações, mas a base é a mesma. A gente tem a opção Spot. Spotlight ele é um holofote. Então agora mudou também o desenho. Tá? Ali está como se fosse a luz de ponto. Mas a gente tem todo esse cone aqui que é o cone de luz do holofote. E a gente consegue direcionar da mesma maneira, usando a bolinha amarela. Só que nesse caso ele é mais útil porque a gente consegue apontar direto para o objeto. Então a gente pode pegar essa bolinha amarela, levar para cima do objeto. Tá? Nesse caso não fez diferença nenhuma porque está muito fraco. Então aqui a gente tem que voltar lá para 1000. E aqui a gente consegue direcionar. Então essa setinha azul, ela é o... crashou bem, né? Eu vou abrir de volta, já retorno aqui. Bom, voltando então, recuperando. A gente estava falando da Spotlight. A Spotlight é como se fosse um holofote. Tá? Então vamos lá para o render de volta. Então a gente consegue direcionar essa luz para uma área específica da nossa cena. Então aqui está bem na cara do macaco. Eu consigo mexer no ângulo dela. Tá? Então qual que é o tamanho desse cone de luz pela setinha azul. Isso aqui é a mesma coisa que mexer lá em size, que é um ângulo, né? É o ângulo de abertura desse holofote. E aqui a gente ainda tem essa outra opção que é o blend, que ela é basicamente a dureza da luz. Tá? Então se estiver mais alto, se estiver em 1,
ela fica bem mais um degradê assim nas bordas. E se estiver em 0, fica extremamente bem definido. Tá? Na dúvida, dá para deixar ali no meio termo, já é suficiente. Mas a gente consegue usar isso para direcionar mesmo as luzes. Então, se a gente tem um ambiente em volta, por exemplo, que aqui a gente não tem, a gente está com o macaco solto no universo, a gente não tem outras coisas em volta. Mas às vezes, se a gente tiver uma cena toda construída em volta do objeto, às vezes a gente não quer usar uma luz de ponto, por exemplo, porque a gente não quer iluminar todo o resto. A gente quer iluminar só o nosso objeto principal. E aí a gente pode usar o holofote para isso, ok? E aí, por fim, o último tipo que a gente tem é a luz diária, que ela também é direcional, assim como com o holofote, só que em vez de ser um foco de luz, ele é um quadrado. Tá? Então ele vai simular como se fosse aqueles holofotes fugiu o nome, os refletores mesmo de estúdio fotográfico, né, que tem aquele formato quadrado, tem os difusores quadrados, eles vão funcionar mais ou menos desse jeito. A diferença aqui é que a gente tem a opção do formato, tá? Pode ser retângulo, quadrado, disco ou elipse. O mais comum vai ser o quadrado, então a gente pode já mudar para o quadrado. E aqui a gente tem a opção do tamanho, que é o tamanho da luz. Então percebam que conforme a gente mexe aqui, o tamanho do quadrado ali no viewport ele muda. Isso vai fazer diferença primeiro na força, tá? Então a gente consegue... Aqui não está dando muita diferença porque está muito perto, imaginou? Mas quanto maior, mais vai ser diluída essa luz. E também nas sombras. Então se eu deixar bem pequeno, a sombra vai ficar bem definida. E se a gente aumentar mais, a sombra começa a ficar bem mais difusa. Então tem essas duas propriedades. O resto aqui continua a mesma coisa. E daí a luz diária ela também é direcional. Então eu posso trazer ela para cá, só que percebo que ela está apontando para lá e ainda assim está iluminando o objeto. Porque ela abre, ela joga para todos esses lados. Se eu apontar ela para cá, aí não é o caso, porque a luz está vindo para cá, atrás dela não tem nada. Tá? Mas ela consegue ser direcional, mas ela não tem foco em um único objeto, ela joga para toda aquela direção. E ela é um pouco mais próxima de como funciona de fato no estúdio, né? Na fotografia de estúdio. Então a gente consegue resultados um pouco mais próximos da realidade usando a luz diária, apesar dela ser dar um pouco mais de trabalho de colocar, né? De usar, de fazer, de montar a cena, porque a gente tem que se preocupar com direcionamento e coisas do tipo. Então, para cenas normais a gente consegue usar a luz de ponto, às vezes a spot, dependendo do caso. E daí a gente pode usar a área para simular mais a ideia do estúdio. Ok? Então, por enquanto, vamos voltar para a luz de ponto, para deixar as coisas mais simples. Vou jogar aqui o raio para baixo de volta, para 0.1. Deixa eu ligar os atalhos de novo, que eu perdi. Bom, então vamos pensar em como iluminar esse macaco. Então, no momento, a gente tem aquela luz de ponto que eu coloquei ali do lado. E ele está bem sem graça. Ele está iluminado, mas ele está bem sem graça. Primeira coisa, antes da gente iluminar, a gente tem que pensar em mais ou menos como que vai ser a câmera. Onde vai ficar essa câmera. A gente não precisa colocar nos detalhes ainda. A gente vai ver isso com mais cuidado na parte de renderização. Né? Porque a câmera tem ligação direta com a resolução que a gente vai fazer. Então, com as proporções da renderização final. Isso vai ter impacto na câmera. E a gente tem outras questões, como profundidade de campo e várias coisas do tipo. Então a gente consegue meio que simular uma câmera de verdade. A gente não vai ver essas questões agora, a gente vai ver só o posicionamento dela mesmo. Porque a nossa luz, nossa iluminação, vai depender diretamente disso. Então, para a gente conseguir usar essa câmera, ela já existe uma câmera aqui, né? A gente pode adicionar câmeras caso não tenha no menu ADD ou lá em cima também. A gente tem aqui a opção câmera, que vai aparecer outra dessa. E para enxergar o que essa câmera está enxergando, a gente vai no menu View, Câmeras e Active Camera. O atalho é o 0 do numpad. Tá? Então no tecladinho numérico, quem tiver tecladinho numérico, se apertar o 0, ele vai direto para a visão da câmera.
Então isso aqui é o que a nossa câmera está vendo no momento. Se a gente mandar renderizar, é isso aqui que vai sair. É nesse ângulo que vai ser feita a renderização. Só que, do jeito que está agora, a gente está enxergando a câmera, mas a gente tentar rodar a vista, ele vai sair. Ele vai sair da câmera. Tá? Então, para conseguir ajustar a câmera, a gente tem duas opções. Uma delas é mover a câmera como se fosse um objeto. Então, a gente selecionar a câmera, a gente clicar aqui na bordinha dela, a gente consegue selecionar. Eu não acredito nisso. Já volto de volta. Bom, então se a gente selecionar essa câmera, a gente pode passar um quadro de seleção em volta aqui para selecionar, vai ficar laranjinha. A gente consegue mover essa câmera como se fosse um objeto. A gente apertar G para mover, a gente consegue mover a câmera em si. Se a gente apertar R, a gente consegue rodar a câmera em si. Só que assim é meio difícil de fazer, de colocar a câmera onde a gente quer. Então tem um jeito bem mais fácil, que é apertando a tecla N, vai abrir o menuzinho lateral. A gente vai na aba View. E dentro da aba View tem essa opção Lock Camera to View. Vai estar dentro, se estiver fechado, está dentro do View Lock aqui. Então Lock Camera to View. Quando a gente marca isso, fica um contorninho vermelho em volta da câmera. E agora, qualquer movimento que eu fizer de câmera normal, se eu rodar em torno do meu objeto, se eu mover minha câmera, mexer no zoom, a câmera em si, a câmera do Blender, de renderização, da cena, ela vai se mover junto. Então eu consigo mirar onde eu quero, eu consigo colocar a cena do jeito que eu quero que ela saia, com base nisso. Então eu vou deixar mais ou menos olhando de cara para o meu macaco aqui, como se eu estivesse fazendo uma entrevista com ele. E assim eu consigo posicionar a câmera no lugar que eu quero que saia a renderização final. Feito isso, tem que lembrar de desmarcar o Lock Camera to View. Porque se deixar marcado, você fala, beleza, terminou. Daí você vai querer rodar e você começa a modelar tudo e tudo que você fizer, ele vai perder a posição da câmera. Tá? Então lembre de desmarcar, senão corre o risco de vocês posicionarem com todo cuidado. E aí depois, na hora de renderizar de fato, ver que tudo que vocês estavam fazendo até agora estava mexendo a câmera junto e não adiantou nada perder esse tempo. Então lembre de desmarcar o Camera to View. E aí dá para apertar N de volta para fechar. Aí eu vou até voltar um pouco aqui que não gostei da orelhinha dele escondida. Agora sim. E aí, desmarcando isso, a gente consegue virar a câmera de volta. E aí ele sai daquela visão da câmera. Dá para voltar. 0 no teclado numérico. Ele já volta para cá. Ou lembrando no menu View, Cameras, Active Camera. Beleza? Bom, então aqui a gente tem uma ideia de onde a nossa câmera vai ficar. A gente, para iluminar essa cena, não tem uma fórmula correta, não tem um jeito pré-determinado que é assim que tem que ser feito. Vai depender muito de qual que é o objetivo, vai depender muito de qual que é a atmosfera que você quer passar, vai depender muito se você quer dar um tom artístico ou não para tua cena. Então é muito, não sei, não digo pessoal, mas é muito situacional a maneira como uma cena ela é iluminada. Mas a gente tem um ponto de partida que é um ponto seguro que a gente pode usar, tá? Daí dá para editar com base na cena em si. A gente consegue começar por ali para já ter uma base bem estruturada, que é o formato de iluminação em 3 pontos. Não tenho certeza se vocês chegaram a ver isso na disciplina de fotografia, mas isso é algo muito usado em filme, por exemplo, esse tipo de iluminação, porque ele consegue dar um resultado bem natural, mas sem perder detalhe do teu objeto principal. Tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso. Então percebam, primeira coisa, vamos arrumar esse fundo. Então a gente está com uma luz ambiente que é um cinza meio claro, que é o padrão do Blender. Isso vai atrapalhar um pouco para a gente enxergar as sombras, porque a cor ambiente ela é basicamente a cor da sombra, tá? Porque é a cor onde não tem luz. Então vamos mudar isso. Então para isso a gente vem aqui no menuzinho lateral, tem esse ícone do mundinho.
que são as propriedades do mundo. E aqui a gente consegue mudar a cor. Então aqui tem a cor, color, que é a cor do fundo. Que vai ser basicamente como eu falei, a cor da sombra. Então eu joguei para um verde, percebam que a sombra aqui na cabeça do macaco, ela fica verde também. Então isso é basicamente a cor da nossa sombra. E como a gente está pensando mais em fotografia de estúdio, normalmente o fundo vai ser escuro. Tá? Então a gente pode jogar para preto. Não vamos jogar para preto 100%, porque daí a gente tem a luz ali, a gente tem a câmera. Se a gente jogar tudo para preto, vai ficar um pouco mais difícil ver. Então vamos jogar aqui para 0.1, que ele já fica bem escuro, mas a gente ainda consegue achar os nossos objetos. E aí vamos lá para a visão da câmera, para ficar mais fácil. E no momento a gente tem uma lâmpada adicionada. O que acontece com essa uma lâmpada? A gente está iluminando a cara do macaco, por aqui, só que todo esse lado ele está completamente escondido pela sombra. E tá meio estranho, assim. Não tá natural. Não tá bonito. Então a gente tem que arrumar isso. E é para isso que entra a iluminação com 3 luzes ou em 3 pontos. Para a gente conseguir balancear a questão de luz e sombra e corrigir problemas como esse. Então, via de regra, como que isso vai funcionar? Não tem uma fórmula, tem uma receita de bolo, mas tem alguns jeitos de fazer que tem um resultado normalmente bom. Então vamos lá selecionar a nossa lâmpada. E a gente vai primeiro para a vista de cima, para a vista superior. Para isso a gente clica lá no Z. Como a minha câmera está vindo um pouco para esse lado, eu vou jogar a minha luz principal, que é essa aqui, para o lado de lá. Tá? Então, com a vista de cima, a gente aperta G para mover e traz a lâmpada para o lado de cá. Vamos olhar de lado também, aqui no X. O interessante é que a gente trabalha com a luz sempre vindo de cima da face para a gente conseguir criar sombra e conseguir criar detalhes. Se a gente tiver uma luz que é bem de cara no nosso objeto, a gente perde detalhe aqui, por exemplo. Então aqui não tem muita sombra para dizer que tem um detalhe do olho. Sendo que se a gente levantar, vamos mover aqui com G e depois Z, a gente começa a criar mais sombras que vão realçar um pouco mais os detalhes. Tá? Então voltando aqui para a visão lateral, a gente pode subir bastante. Que aí fica bem mais natural. Então essa aqui a gente vai deixar como a nossa luz principal. Tá? Lembrando que são 3 tipos de luz. A principal é a que vai iluminar de fato o objeto. A luz principal é aquela que vai dizer de onde está vindo a luz. Quando você olha para uma cena, você consegue identificar de onde está vindo a luz, que é para qual que é a direção das sombras. Essa é a luz principal, é a luz mais forte, é a luz que vai dar o maior volume de iluminação para o objeto. O segundo tipo de luz que a gente tem, então são a luz iluminação em 3 pontos, porque são 3 pontos de luz que a gente vai usar. Então vamos voltar lá de novo para a visão superior, clicando no Z. A gente pode só duplicar isso aqui, então não precisa ficar adicionando luz, a gente pode pegar as que já tem, a gente duplica com Shift D. E antes de duplicar, vamos voltar para cá. Então aqui a gente está com a luz principal, ela está com a cara do objeto do nosso macaco está bem iluminado, só que todo esse lado ele está escuro. Parece que está com um buraco, que a gente não consegue ver nenhum detalhe. Então a gente tem que colocar uma luz secundária aqui, uma segunda luz, que ela vai servir para trazer de volta esses detalhes que ficaram perdidos na sombra. Então vamos lá na visão superior. E agora sim, vamos duplicar essa lâmpada e a gente vai levar ela para o outro lado da câmera. Então a gente tinha uma do lado de cá, a gente leva para o lado de lá. E na visão lateral, a gente tem que deixar ela mais baixa. Então normalmente ela vai ficar mais baixa do que a luz principal. Então a gente traz ela para baixo. E essa luz secundária, o nome dela é luz de preenchimento. E por que isso? Porque ela vai servir para preencher o espaço de sombra. Então do jeito que ela está agora, ela está exatamente igual à nossa luz primária, tá? A luz principal. Então elas estão idênticas. E o nosso objeto ele ficou bem lavado, ficou bem bizarro, porque ele perdeu muito dos detalhes de sombra que ele tinha. Então, com a luz aqui principal, a gente tem todo esse detalhe de sombra aqui na lateral dos olhos e tal, no nariz.
E quando a gente bota a segunda, a gente perde muito desse detalhe. E fica meio estranho. É porque a nossa segunda luz está muito forte. A gente não está definindo qual que é a nossa luz principal. A gente não tem um direcionamento claro de iluminação. Então, por isso, a nossa segunda luz, que é a luz de preenchimento, ela tem que ser bem mais fraca do que a primeira. Tá? Então, para não ficar muito confuso, eu vou vir aqui na lista de objetos, eu vou dar 2 cliques na primeira luz, eu vou chamar ela de luz principal. E na cópia dela, que é o light.001, que vai ser a luz de preenchimento, eu vou chamar de luz de preenchimento. E aí, voltando lá nas configurações de luz, lembrando que é uma lampadinha verde, a gente pode diminuir bastante a força dessa luz de preenchimento. Então dá para jogar lá, acho que para uns 100, até 50 às vezes. Acho que 100 já é bom o suficiente. E agora sim, aqui sem ela, a gente não tem nenhum tipo de detalhe, mas quando a gente ativa, a gente recupera toda essa área de sombra que a princípio não daria para enxergar. Então tem essa parte de trás da cabeça do macaco, por exemplo, que sem a luz não tem como ver. Está completamente perdido. Aí a gente consegue recuperar isso. Os detalhes aqui dentro da orelha também. E é para isso que vai servir a luz de preenchimento. Ela é bem fraca, então se a gente usar só ela, vai ficar bem escuro o nosso modelo. Tá? Ela serve realmente só para preencher essas áreas de sombra. E aí, por fim, a gente tem a nossa terceira luz. Vamos voltar lá para cima. Que vai ser a luz de fundo. Ela também é chamada de rim light em inglês. Rim é borda, seria, sei lá, luz de borda, talvez. Em filme ela é bem chamada de luz de cabelo também, hair light, porque ela serve para iluminar o cabelo da pessoa. Que é a luz que vai ficar atrás do objeto. Então a gente pode pegar lá a nossa luz principal. Vamos duplicá-la de volta, Shift D. E vamos levá-la para trás. Tá? Do lado oposto da câmera, normalmente. Ou ela fica direto atrás da câmera, ou ela fica no lado oposto da luz principal. Não tem muito uma regra, tem que testar ver como que foi melhor. Eu vou jogar atrás da câmera, tá? Então está oposto à câmera. E também dá para descer ela, então dá para deixar ela um pouco mais baixa do que a luz principal. Então aqui a gente tem a principal, aqui vamos voltar para sólido, fica mais fácil ver. Então a principal, a de preenchimento e aqui agora a luz de fundo. Voltando para a câmera. Veja o que acontece quando a gente coloca essa luz de fundo. Deixa eu tirar, vou nomear ela antes. Vamos tirar a luz de preenchimento e vamos tirar a luz principal. Deixar só a luz de fundo. A luz de fundo ela cria essa borda clara em torno do objeto. Ainda dá para baixar bastante. Então, vamos apertar G e Z para trazer ela para baixo. E essa bordinha ela vai servir como se fosse um contorno. Então, ela vai isolar esse objeto do fundo da cena. E vai dar um resultado bem mais natural. Por mais que seja algo extremamente artificial, o resultado fica mais natural. Eu vou trazer ele um pouco mais para o lado também. Opa. Então, G, selecionar ela antes é bom. Selecionar a luz de fundo. G e X. Trazer ela um pouco mais para o lateral aqui. E ela pode ser bem mais forte. Então ela está com 1000, dá para jogar para acho que 3000, para deixar bem mais definido esse contorno. Eu vou trazer de volta as outras duas luzes. E veja a diferença que isso traz no nosso objeto. Então sem a luz de fundo, beleza, o objeto está funcionando, eu consigo ver os detalhes, só que está bem artificial. E quando a gente traz a luz de fundo para dentro dele, para dentro da cena, o objeto fica bem mais vivo, por assim dizer. Fica algo bem mais natural do que só daquele jeito. Ok? Então esse é um setup bem básico de como trabalhar como montar as luzes. Uma outra coisa que a gente pode fazer, para deixar um pouco mais realista, vamos mudar primeiro o material desse macaco, então vamos lá em Shading. Lembrando lá no menuzinho com a bolinha dos materiais. Vamos pegar o material padrão mesmo, tá? Aplicar nele esse material padrão. Só que vamos jogar a aspereza para zero, que é o Roughness, para deixar ele bem brilhoso, como se fosse uma cerâmica mesmo. A gente pode aproveitar e mudar a cor também. Vou colocar aqui meio que um laranja.
a gente conseguir enxergar um pouco melhor os reflexos. Voltando lá em Layout. Agora está o nosso macaco brilhoso e laranja, só que tem um detalhezinho. Como a gente usou só luz de ponto, todos os reflexos, os especulares que aparecem no nosso objeto, eles são também pontinhos de luz, porque é o que a nossa luz é. A nossa luz é um pontinho. Então a gente não tem muito reflexo. Aqui ele é bem brilhante, esse objeto, ele está com aspereza zero, só que ele está parecendo que é uma argila, que é um barro, porque ele não tem nada na nossa cena para refletir, para que ele reflita. Então normalmente, se a gente tivesse se tivesse incluído em uma cena que tem uma mesa, que tem coisas em volta, mais ele vai refletir tudo isso e vai dar para ver que ele é brilhoso. Mas como a gente está trabalhando como se fosse um estúdio, só com as luzes, não tem nada para refletir, só tem o fundo preto. Tá? Só um parênteses, aqui está piscandinho os reflexos por causa da gravação. Né? Como eu estou gravando a tela, ele acabou criando isso, mas normalmente isso não vai acontecer, tá? Só por isso que está piscando. Enfim, acontece que num estúdio, de fato, não é assim que são as luzes. As luzes elas não são pontinhos de luz. Elas são normalmente luzes quadradas, que são aqueles difusores que tem na frente dos refletores. E a gente pode trabalhar dessa mesma maneira para trazer reflexos mais reais, só alterando o tipo de luz que a gente usa. Então a gente estava até agora usando a luz de ponto. A gente pode selecionar aqui pelo menuzinho lateral mesmo, para não precisar ficar saindo da câmera. E vamos lá para a luz principal. Vamos até tirar a visibilidade das outras, deixar só a luz principal. E o que a gente vê aqui é o reflexo da luz em si, que é um pontinho. Se a gente mudar essa luz para luz diária e aumentar o tamanho dela, então o tamanho está 0.1, a gente pode jogar para cima. Vou mudar para quadrado antes, lembrando, tá? Então muda o shape para square. E leva o tamanho para cima. A gente começa a ter reflexos que são muito mais realistas no nosso objeto. Aí é importante direcionar a luz. Então, como eu só mudei ali, ela ficou para baixo, tá? Então a gente pode pegar na bolinha amarela aqui e levar para cima do objeto, para essa luz ficar direcionada. Voltando para a câmera. E daí agora sim eu consigo visualizar bem que quanto maior eu deixo esse quadrado, maior vai ficar o reflexo dele no próprio objeto. É interessante não colocar um tamanho muito surreal, tipo 7 metros, meio demais. Tá bem, dá para deixar um tamanho, como a gente não está trabalhando com medidas reais, dá para ir meio que no olho, um tamanho que fique legal. Aqui eu achei que os 3 metros está interessante. E agora esse quadrado ele está sendo refletido no objeto. Então a gente consegue perceber de maneira muito mais clara que esse objeto ele é para ser brilhante, não fosco. E vamos fazer isso também nas outras. Então na luz de preenchimento, a gente altera para a área. Vamos posicionar ela virada para o nosso objeto. Mudar para square. E aumentar o tamanho. Mais ou menos 3 metros também. E mesma coisa com luz de fundo, ela está escondida agora. Vamos exibir. Luz de fundo, mudar para a área. Posicionar para o objeto. Quadrado. E aumentar o tamanho. Ok? Então voltando para a câmera. Sempre que a gente mudar o tipo de luz, é importante revisar a força. Então nesse caso, por exemplo, a gente tem, voltando aqui, a nossa luz principal está um pouco mais forte do que estava antes, mas eu acho que está ok. Vamos ver se seria o caso de diminuir. Eu acho que dá para diminuir para uns 500, é muito pouco, mas para uns 750. Porque como a gente aumentou a luz, ela iluminou mais. A luz de preenchimento, que ela estava em 100. Vamos ver, acho que para 75 diminui na mesma proporção. E a luz de fundo, nesse caso, fez bastante diferença. Não só porque a gente aumentou a luz, mas também porque o nosso objeto agora está bem mais reflexivo. Então essa luz acabou ficando muito forte. Então a gente pode diminuir também. Eu acho que 1000 já resolve. Tá? Não fez muita diferença. Acho que é mais questão do tamanho mesmo. Dá para diminuir o tamanho do quadrado. É isso aí.
Então diminuir aqui para 1 metro, 2 metros mais ou menos. Para ficar mais legal. Dá para reposicionar mais no meio do objeto a luz. Ó, às vezes, como é o caso aqui, eu estou tendo uma dificuldade para conseguir apontar bem para o meio do objeto. Então a gente pode usar a rotação mesmo. Tá? Então dá para pegar a ferramenta de rotação e rotacionar o objeto para posicionar onde a gente quer. Eu queria que ficasse bem no meio do macaco, estava difícil. A gente pode fazer isso porque a luz continua sendo um objeto como qualquer outro. Ok? Então aqui, voltando para o tamanho, a gente dá no Ctrl Z e desfiz. Então ali por uns 2 metros. E a gente pode ligar as outras luzes. E está aí o nosso macaco iluminado. Ok? Eu acho que dá até para voltar essa luz aqui, essa luz de fundo mais para o lado, com X. Pressionar ela para cá de volta. É isso aí. Para enxergar de um jeito melhor, sem ter muita coisa na frente, a gente tem esse íconezinho aqui em cima, que é o que são duas bolinhas, é Show Overlays o nome. Quando a gente clica ali, ele vai desativar tudo que tem de interface dentro do viewport. A gente consegue ter uma simulação melhor de como que vai ser a renderização final. Então é um jeito legal de ver. É bom lembrar de ligar de volta depois, porque senão fica difícil selecionar os objetos. Mas é um jeito legal de pré-visualizar. Então assim a gente consegue criar um setup bem básico de estúdio, né, usando as luzes de área para dar os reflexos mais realistas, para ter uma ideia melhor de como que é o material do nosso objeto. E esse uso dos 3 pontos de luz, ele vai servir para quase tudo. A gente consegue, como eu falei, é um ponto de partida, tá? A gente pode alterar isso. É interessante a gente mexer e ver como fica melhor de um lado ou de outro, mas no geral isso vai dar um resultado legal, vai dar um resultado mais cinematográfico para a renderização e a gente consegue renderizações legais sem muito esforço na iluminação fazendo dessa maneira. Se vocês tentarem pegar um modelo e ir na raça, iluminar meio que ver como fica bom, dá muito mais trabalho. Tá? Então esse é um ponto de partida fácil e rápido para iluminar qualquer tipo de cena. A nossa parte 1 do tutorial é isso. Na parte 2, a gente vai resgatar aquele modelo que a gente fez do cartão de visita e vamos criar uma ambientação em volta dele. Né? Então, para ter um resultado mais legal na hora de renderizar. Então, aqui a gente só trabalhou com a iluminação. Aí no cartão a gente não vai ver com tanto cuidado assim a parte das luzes, mas a gente vai criar um estúdiozinho em volta, por assim dizer, para conseguir uma renderização com uma apresentação mais interessante.